Olá, deixe-me apresentar para vocês. Eu sou Isa Simonetti, naturopata quântica, e você está no canal Viva Feliz Sem Dor. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, fibromialgia é uma doença crônica. E o que é uma doença crônica pela definição da Organização Mundial da Saúde? No contexto sanitário, doença crônica é aquela doença que produz danos permanentes e incapacitantes e que precisa de medidas de reabilitação para que essa pessoa se torne novamente para a sociedade alguém funcional. A fibromialgia, ela se encaixa perfeitamente nessa definição. Pela recorrência de dores que incapacitam, essas dores, ela atrapalham o emocional, ela atrapalha o rendimento profissional pela perda de destreza psicomotora. A pessoa acorda com uma rigidez matinal, como se não tivesse dormido a noite inteira, cheia de dores. Isso gera uma ansiedade, porque a fibromialgia, ela inclusive só é dita como fibromialgia após 3 meses de dores recorrentes. E aí, após 3 meses, a pessoa não aguenta mais e ela tem um desânimo emocional e reclama muito e se irrita com facilidade por causa de tantas dores, e isso atrapalha também a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida matrimonial. E tudo isso leva a um cansaço físico, o sono que não é bom, as dores durante o dia, a tensão que se tem que ter mental e física no trabalho e em casa. E aí também com tudo isso a pessoa acaba tendo um cansaço emocional, um desânimo por não encontrar a luz no fim do túnel e achar que isso vai durar para sempre e nunca mais vai acabar. Na alopatia, eles já classificam essa doença como uma doença multissomática, porque ela afeta a parte gastrointestinal, ela afeta a parte psicológica, a parte psiquiátrica, ela afeta a parte de coordenação motora. E para nós, da naturopatia quântica, a gente vê isso como uma desordem generalizada do corpo, uma desordem energética, uma desordem orgânica, nutricional, uma desordem física. E para nós, e por isso que na nossa visão a fibromialgia é algo sim que possa ser tratado com muita eficiência e com muita rapidez, que a gente precisa apenas corrigir essas desordens. A dor, ela vem depois de algum tempo de desordem, não porque a desordem começou no momento em que começou as dores, mas a dor vem como um alarme, igual eu expliquei no outro vídeo, quando a nossa casa está sendo invadida por alguém ruim, o nosso alarme de casa toca, né? E se esse alarme não tocar, a gente vai entender que esse serviço é ineficiente. E esse alarme pode ser salvador, porque te alerta que alguém está invadindo. Da mesma forma, a fibromialgia, a dor do corpo, é um alerta que o organismo está funcionando errado. E quanto mais forte essas dores e mais crônicas, mais desordem orgânica há. Desde uma superintoxicação, uma acidez auto-orgânica, um desequilíbrio hormonal, também um desequilíbrio emocional que leva a essa desordem, e aí o corpo, no âmbito de avisar que você precisa se atentar e corrigir essas desordens, ele te dá um sinal de alarme, um sinal de alerta com as dores. Por isso que eu quero dizer a vocês que nos acompanham, que quando o corpo chega no limite desse desalinho, e aí ocorrem essas dores, e aí o médico tem dificuldade de identificar. Por quê? Porque ele vai verificar, não tem nenhuma inflamação
grande no corpo. Ele vai verificar, não tem nenhuma deformação. Por isso que eles dizem que é uma doença que incapacita sim, pela bola de neve que ela traz na sua vida, mas que ela não mata, não é uma doença que mata, assim como um vírus, assim como um reumatismo, nem deforma. Às vezes a pessoa que tem fibromialgia e tantas dores, ela nem tem cara de doente, né? E aí fica mais difícil das pessoas entenderem o grau dessa patologia. Então, volto a afirmar, por que ela não deforma? Por que ela não mata? Se é tudo tão intenso, se você se sente tão bagunçada, por que tão somente apenas um desalinho? Na alopatia, ainda hoje, eles tentam corrigir, tá, esses sintomas, porque infelizmente na alopatia se trata sintomas e não causa dos sintomas. Tentam se corrigir esses desalinhos com remédios químicos. Só que os remédios químicos, eles têm efeito colateral, né? E é isso que nós viemos hoje aqui conversar com vocês, sobre os efeitos colaterais dos remédios químicos. E com a nossa experiência de consultório, a gente entende que esses remédios químicos, talvez a curto prazo, deem um alívio, mas a longo prazo, se começa a ter os efeitos colaterais desses medicamentos, e aí é onde a pessoa às vezes não consegue mais nem continuar tomando esses medicamentos tão fortes, porque se a dor é forte, se entende que se precisa de um remédio forte para poder sanar essas dores. E aí é onde se diz que não tem cura, porque infelizmente não estão tratando a causa, o realinho do corpo, e sim tão somente os sintomas. Nós até entendemos que tudo isso na visão alopática é muito novo, porque ao longo do tempo, com o avanço da medicina e da tecnologia, eles aprenderam a fazer leitura de exames mesmo. É assim que se faz hoje em dia na medicina comum. Mas é muito importante a gente olhar para o paciente, inclusive quando ele está tomando os medicamentos, porque daí você encontra um paciente desesperado, procurando qualquer coisa para conseguir resolver o problema que eles têm. Alguém que tire a dor, que melhore o sono, que devolva a energia, que devolva a sua vida feliz, o seu trabalho feliz, a sua convivência familiar. E aí ela faz qualquer coisa, a pessoa faz qualquer coisa, né? Ela toma qualquer medicamento, né? Ela se sujeita a qualquer coisa. E aí, com o longo do tempo, esses medicamentos tão fortes, porque para sanar problemas tão grandes se precisa de medicamentos fortes, chega um momento em que ela não consegue mais manter esse tipo de tratamento, e aí ela não sabe se está mais sob efeito do colateral dos medicamentos ou se vale mais a pena continuar com a dor, e é assim que a gente encontra as pessoas nesse dilema quando vem para nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos efeitos colaterais dos medicamentos. Volto a dizer a vocês, eu não sou contra os medicamentos, por favor. Tanto que quando a pessoa chega lá no consultório, eu não peço para ela tirar nenhum, tá? E ela só vai tirar medicamento se o médico orientar, até pela melhora que ela tem com a gente, ou se ela mesma não sentir mais a necessidade de tomar, assim como o analgésico, o ansiolítico, porque no decorrer do tratamento a própria pessoa não sente mais necessidade de tomar os medicamentos, né? A gente precisa praticar uma medicina que constrói, tá? E não uma com efeito colateral. Os medicamentos, eles devem ser usados, assim como já falei em outras ocasiões, para um socorro, né? A gente precisa de um medicamento para um socorro, né? Qualquer um precisa. Mas ele não pode, e ele só causa efeito colateral também, gente.
quando ele é usado por muito tempo, tá? Muito contínuo. Então, eles estão perdidos por causa disso, a alopatia está perdida por causa disso, porque eles não entendem como tratar isso para que a pessoa fique sem a dor e sem o medicamento, né? Mas eles entendem que a pessoa, se tomar certos medicamentos a longo prazo, ela vai ter problema, e eles não sabem o que fazer. Isso é ruim, né, para os profissionais e para a própria pessoa. Gente, eu tô aqui com o meu computador, tá? Então, claro, eu não vou saber falar tudo sem olhar aqui nos meus relatórios. Então, eu vou passar e vou explicar um pouquinho para vocês, tá? O tratamento para fibromialgia, geralmente, hoje em dia, é feito dessa forma. A pessoa, ela toma com frequência um anti-inflamatório, embora se pense e se constate em exame que essa pessoa não tem nenhuma inflamação e que essa dor é mais neuropática, né? Mas é usado o anti-inflamatório mesmo assim. A pessoa usa um antidepressivo porque com a dor após 3 meses, uma dor crônica após 3 meses em várias partes do corpo, mais de 11 pontos, né? A pessoa, como diz alguns pacientes, ela tem dor do fio do cabelo, às vezes na sola do pé, né? E tem pessoas que essas dores, elas vêm como se fosse uma coisa, uma pontada que dura algumas horas e depois vai embora, né? Às vezes hoje dói os ombros, amanhã dói a lombar, depois de amanhã dói as pernas. Tem pessoas que sentem dores no corpo todo dia, o tempo todo, né? São pessoas com mais tempo já dessa patologia, né, de fibromialgia. Então, a pessoa acaba tomando antidepressivo no longo do tempo, tá? Até porque o médico às vezes pensa que é psicológico e encaminha para o psiquiatra. Muitos tomam relaxante muscular, moduladores neurais, e outros tomam remédio para dormir, porque a dor não deixa dormir. Não que a pessoa tenha insônia em si, mas ela não consegue dormir até por causa das dores, né? E se toma também anticonvulsivante, até porque o remédio anticonvulsivo, ele equilibra essa neurotransmissão neural, neurovegetativa que a gente chama. Não que a pessoa que tem fibromialgia tenha convulsões propriamente, mas o remédio anticonvulsivo é usado na tentativa de regular, né, essa neurotransmissão. E para a ansiedade, né, que todo mundo que tem fibromialgia é ansioso. Num estudo que eu estava lendo, um médico neurologista, ele disse uma coisa muito importante, né? Toda pessoa que tem fibromialgia, ela é uma pessoa autocobradora, né? Então, todo mundo que tem fibromialgia, ele é perfeccionista, ele é autocobrador, ele é controlador, né, de si mesmo, das pessoas, das coisas. Ele é muito pragmático, ele precisa muito de ter planos para tudo. E o mundo, às vezes, não é assim, as pessoas ao redor não são assim, nem do trabalho, nem da casa, nem da família. E aí essas pessoas sofrem muito de uma dor crônica emocional, de um inconformismo crônico, de repente não conseguir dar conta de manter tudo num equilíbrio que ela mesma se propõe, se dispõe. E aí vem toda essa tensão muscular, ligamentar, que também leva a isso, né? A coisa pode ser fisiológica também, né? Há relatos que muitas pessoas, depois de dengue, né, depois de pegar uma herpes grave ou um outro tipo de vírus grave, a pessoa em seguida ela pode apresentar um quadro de fibromialgia ou após um trauma grande,
justamente por causa disso, desse grau de toxicidade, né, que a própria adrenalina do trauma, a própria toxicidade que esse vírus fez no corpo, né, esse aumento de calor, de acidez, tanto que tem um equipamento de termografia, tá, que ele consegue demonstrar bem os focos de dor da pessoa, é um aparelho que mede o calor mais intenso em determinadas áreas do corpo. Ele não é conclusivo esse exame, mas ele dá assim indícios, né, dos locais mais afetados. Isso é muito interessante, porque quem tem fibromialgia tem desequilíbrio de temperatura, tá, gente? E isso é uma das coisas que o nosso tratamento corrige, porque não tem como melhorar da fibromialgia sem corrigir a energia do corpo e o térmico do corpo, tá? Mas vamos lá. Aí, como analgésicos, né, se usa geralmente o paracetamol, a codeína, tá? E se usa o tramadol, tá? Esse é o que geralmente se usa, tá? Também tem o Alivic, né, que também funciona como remédio para fibromialgia. Como relaxante muscular, o que mais se usa é o Coltrax, tá? Como antidepressivo, amitriptilina, fluoxetina e duoxetina. Como remédio para ansiedade, tá? Se usa muito o diazepam e o lorazepam. E o anticonvulsivante, a gabapentina. Tem outros remédios, outros medicamentos, tá? E a gente vai falar de cada um deles, o efeito colateral, para que eles servem, o efeito colateral. Outros medicamentos, que inclusive na bula eles aparecem, que são medicamentos para tratamento de fibromialgia, o alginac, o ciclobenzaprina, o Cymbalta, o Dual, o Lírica, o Miozan, o Mirtax, o Musculari e a Nimesulida. Gente, desculpa eu às vezes não pronunciar assim, dar uma engasgadinha para pronunciar o nome desses medicamentos, é que eles não são a minha praia, tá? Eu não lido com esses nomes todos os dias. Nós lidamos com nomes de fitoterápicos ou de fitoterápicos quânticos, então esse não é minha praia, mas vamos lá, é o que a gente tem, tá? Que é o que o pessoal chega contando pra gente no consultório, que é o que eles usam hoje em dia, tá bom? Agora, o mais interessante quando a gente estuda essas bulas, né? Às vezes, muitos dos medicamentos têm justamente os efeitos colaterais de sintomas de fibromialgia, né? Que é a perda do sono, né? O atrapalho no sono, a disfunção gastrointestinal, né? Inflamação, inclusive muscular. Tem alguns medicamentos usados para fibromialgia que eles causam nos seus efeitos colaterais, eles podem causar dores musculares. Então, uma coisa assim, muito importante a gente entender, né? Que, igual a gente falou e volta a repetir, isso não é para ser usado a longo prazo, né? Porque a longo prazo o efeito colateral traz muitos problemas para o organismo, né? Mas vamos lá. Geralmente os medicamentos usados para o tratamento de fibromialgia, como a gente falou lá, os analgésicos. Então o paracetamol, tá? Paracetamol é um dos analgésicos. Fala aqui que ele prejudica o fígado, o rim, tá? Ele pode causar, se a pessoa tiver alergia ao paracetamol, inchaço, né? Uma reação alérgica, inchando os lábios, os olhos, a bochecha, né? Ele pode inflamar a glote e a pessoa ter dificuldade de respirar, pode ter vermelhidão na pele, né? Inchar o nariz também, sensação de bola na garganta, dor abdominal, náusea, vômito, aumento dos batimentos cardíacos, tonturas, tá? Suores intensos e em casos bem comuns pode causar até um pouco de confusão. Ele pode atrapalhar a coagulação do sangue, tá?
A codeína, que é um outro medicamento usado como analgésico, né? Ele é derivado de ópios, tá? Ele alivia a dor. Então, aquilo que nós falamos, a gente pode usar para socorrer, né? Na hora de uma crise, mas depois tem que ir atrás de procurar um tratamento que não tenha efeito colateral, né? Então, quais são as reações adversas da codeína, né? Então, sudorese, ele prende o intestino, ele causa náusea, vômito, tontura, sensação de sonolência, disfunção sexual, urticária também, tá? Ele baixa a pressão, ele, em casos mais raros, mas se a pessoa tiver alergia à substância dele, pode causar pancreatite, ansiedade e edema pulmonar, tá? Essa é a codeína, tá? O tramadol. O tramadol, então, ele é indicado para dores mais graves, é um remédio um pouco mais forte. Então, qual que é a reação adversa do tramadol, né? A pessoa, ela pode perder o apetite, né? Ela pode ter aumento da pressão sanguínea, disparar o coração, ela pode ter sensação de dificuldade para respirar, tá? A pessoa que tem asma não deve usar esse medicamento porque ela interfere, né, no pulmão. A pessoa pode ter dor de cabeça, tontura, sonolência, né, formigamento ou doença ou dormências, né, nas extremidades, que é justamente um dos sintomas da fibromialgia, né. Ela pode ter ansiedade, pesadelos, né, também boca seca, muitos suores nos pés e nas mãos, né. Então esse é o efeito colateral do tramadol, tá? Entre outros, tá? Zumbido, insônia, que é outro sintoma da fibromialgia, né? Então às vezes você toma esse analgésico para tirar a sua dor, mas aí isso interfere no seu sono, também vai formigar as suas extremidades, desequilibrar a temperatura do corpo. Os anti-inflamatórios, tá? Aí fica o Alginac, tá? Que é indicado para inflamações nos músculos, nos ligamentos, tá? Nas raízes nervosas, né? Quais são as reações adversas, tá, do Alginac? Ele diminui as plaquetas, tá? As pessoas podem ter, as pessoas que têm uma facilidade em ter anemia, ela pode evoluir para uma anemia. Também causa pressão baixa, também causa insônia, tá? Dor de cabeça, fadiga, que é o outro sintoma da fibromialgia. Então, o remédio anti-inflamatório, ele também pode causar fadiga. Edemas, pressão alta, então, entre outros, inchaço abdominal, flatulências, o intestino prender, né? E ele pode aumentar a presença de proteína na urina, tá? Então, esse é o Alginac. O Nimesulida. O Nimesulida, ele também é um anti-inflamatório, tá? Que também é analgésico. E os efeitos colaterais deles são diarreia, náusea, vômito. Então, eles mexem com o fígado, tá? Com o pâncreas, com o intestino, né? Ou a pessoa ter gases, gastrite, o intestino prender, tá? Ele pode causar ansiedade, pesadelo, alergias de pele, tá? Se a pessoa tiver uma predisposição à anemia, ele pode causar anemia, tá? E retenção de líquido bastante ele causa, tá? Isso tudo usado a longo prazo. Para espasmos musculares, se usa o cloridrato de ciclobenzaprina, tá? Que é indicado para espasmos musculares, tá? E também ele fala aqui na bula, ele é indicado específico para fibromialgia, tá? As reações adversas desse medicamento tontura, fadiga,
constipação nasal, tá? Dor de cabeça, síncope, tá? Inchaço, tá? Pressão baixa, perda de apetite, gastrite, ele interfere também no fígado, tá? Bastante. Ele interfere inclusive no sistema linfático, que é o nosso sistema de defesa e de excretar toxina e de regenerar células, né? Ele causa insônia, ansiedade, e em casos bem raros até psicose, tá? Zumbido, né? Aí a gente tem o Miozan, tá? Que o Miozan também é um remédio para espasmos musculares. As reações adversas do Miozan sonolência, tontura, boca seca, fadiga, dor de cabeça, confusão, diminuição da acuidade mental, que é a falta de memória e concentração, que é outra coisa que os médicos dizem que é um efeito colateral da fibromialgia, que é um dos sintomas, da fibromialgia. Para vocês verem que às vezes a gente pode até raciocinar que você começa com dores e que até por causa, não vamos afirmar isso, não fiz uma pesquisa científica para poder afirmar isso, mas de repente os próprios medicamentos que você começa a usar a longo prazo pode contribuir para agravar esses outros sintomas. Tudo isso requer muita pesquisa para a gente entender, e até no Congresso em 2016, e agora foi aprovado lei para que possa ser mais informado às pessoas todas essas questões, para que possa ser discutido mais todas essas questões, né? Para que os médicos possam se atentar sobre essas questões. Então a gente precisa começar a parar para pensar. Diz a minha professora, a doutora Rosângela Arndt, uma delas, né? E eu já falei isso outras vezes e vou voltar a repetir, que nós da área de saúde temos que ser profissional compense, né? A gente tem que parar para pensar, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que é o medicamento que provoca os outros efeitos colaterais da fibromialgia, ou será que a fibromialgia acontece por causa das regulações desses sistemas, né? E aí o remédio só agrava, né? Então a gente tem que procurar observar, tá? Eu, Isa, particularmente observo e estudo muito sobre isso todos os dias, tá? A gente se atenta sempre a olhar para a pessoa, né? A acompanhar o mínimo detalhe do que ela sente, da progressão dela, até para a gente poder entender em que nível o nosso tratamento também é eficiente e até em que nível ele pode ficar mais ainda eficiente, né? E é isso que a gente busca todo dia, o tempo todo, né? A gente sempre fala que não se trata uma doença, tá? É errado isso. A gente tem que tratar o ser humano, não a doença, né? A doença é a doença, mas a doença está em corpos diferentes, com situações diferentes, né? Com vivências diferentes, com emocional diferente, com nutrição diferente. E aí não dá para a gente olhar só para a doença, né? E dar um remédio. Não, é impossível tratar dessa forma, né? A gente tem que olhar para a pessoa, a gente tem que entender a pessoa. A gente tem sim um protocolo básico de procedimento, mas ele tem uma variação dependendo de cada paciente, né? Uma variação dentro do funcionamento de cada protocolo do tratamento, né? E isso é importante entender, né? Eu falo que eu tenho, nesses 20 anos, já tive mais de 1000 pacientes de uma mesma patologia, né? A gente trata várias patologias no consultório, então mais de 1000 pacientes de cada patologia. Se você pegar todas as minhas prescrições e protocolos de tratamento, nenhum paciente vai ter a receita exatamente igual ao outro paciente, mesmo que a patologia que ele veio reclamar é a mesma, né? Porque a gente não tem que tratar só aquela doença naquela pessoa, né? Aquela pessoa está com aquela doença porque ela tem uma desordem, e uma desordem sistêmica, e aí a gente tem que tratar todo um sistema. Então a gente fala assim, a pessoa vem para nós, né? Para tratar
um problema, mas ela sai zerada de todos os outros problemas que ela possa ter, porque é impossível você isolar. Ah, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem pressão alta, então eu vou tratar só a fibromialgia. Não é assim, tá? Se eu também não regular a história da diabetes ou a história da pressão alta, eu não vou ter tanto sucesso assim no tratamento da fibromialgia, né? Então, e é assim, e isso se chama medicina regenerativa, e isso se chama uma medicina que constrói, né? E não de efeitos colaterais, né? Vamos continuar então? Vamos lá. Aí a gente estava falando então do Miozan. O efeito colateral do Miozan, então, é sonolência, tontura, boca seca, fadiga, dor de cabeça. A gente parou na diminuição da acuidade mental, que é de memória, concentração, irritabilidade, nervosismo, desconforto abdominal, problemas gastrointestinais. A gente pode ter, com esse medicamento a longo prazo, uma diminuição da força física, né? Ele vai enfraquecendo os nervos e músculos, né? E a visão embaraçada, tá? Também pode atrapalhar as vias aéreas, então a pessoa pode progredir para uma faringite, tá? E inchaços, urticárias também, né? Em pessoas muito alérgicas a esse medicamento pode ocorrer desmaios, zumbido no ouvido e outras coisas que depois vocês podem pegar lá as bulas, né? É muito fácil achar na internet a bula de cada medicamento e ler lá, tá? Tem mais coisas. É que se a gente for falar tudo aqui e classificar cada uma demora muito, tá? Então tem mais coisas pra gente aprender, mas é só ir lá e verificar, tá? E o Mirtax ou Musculari, que é a mesma coisa, tá? Tem os mesmos efeitos colaterais. A gente pode observar, eu lendo aqui, vocês me acompanhando, que o quanto os efeitos colaterais são parecidos, né? É muito parecido. Uma outra coisa muda, é muito parecido. Então, se um medicamento já causa, um medicamento usado a longo prazo, isso é relato de todo mundo que usa medicamento a longo prazo, ele vai fazer disfunções em outros sistemas. Você imagina um paciente de fibromialgia que ele recebe vários medicamentos fortes para serem tomados ao mesmo tempo, né? Com todos esses efeitos colaterais, né? Com toda essa interferência em outros sistemas, né? Então é horrível, mas não se pode recriminar o profissional que faz isso, porque é a tentativa de dar uma vida de qualidade para o paciente, tá? Eu não estou criticando o profissional da alopatia, pelo contrário, é o que ele tem na mão, é o que ele conhece, é o que ele sabe, né? Quiçá nós possamos, né, nos unir a essas campanhas todas que eu tenho acompanhado, né, pela internet, dos próprios pacientes de fibromialgia que montaram associações para defender e para explicar e para fazer valer pesquisas que levem a uma solução mesmo para essas pessoas, porque, gente, só quem tem dor é que sabe o quanto é horrível viver com dor, tá? Eu estava escutando o depoimento de umas pacientes de fibromialgia essa semana e elas falando que os maridos acabam se separando delas porque até um abraço dói, né? Que dirá uma intimidade do casal, né? É impossível de ocorrer, né? Porque dói tudo mesmo, né? Eu já passei por isso, graças a Deus num passado muito distante, mas é assim mesmo que funciona, né? Então, a gente tem que se sensibilizar e tem que ir atrás de procurar, de pesquisar e de divulgar o que realmente funciona, tá? Então, vamos lá, vamos todo mundo começar a praticar essa nova visão e difundir essas novas ideias, porque fibromialgia tem solução, tá? Vamos lá de novo, voltando então, a amitriptilina é um antidepressivo, tá? Então, qual o efeito colateral dele, né? Ele
intoxica o fígado bastante. Então, o primeiro sintoma que aparece na bula é que ele pode causar icterícia e ele então atinge muito o fígado, tá? Também ele interfere um pouquinho na parte cardíaca, tá? Aqui fala que esse medicamento antidepressivo ele aumenta o peso, tá? Ele pode aumentar o peso. Ele pode interferir nos músculos, dando cãibra, tá? Ou espasmos musculares, dores de cabeça, tá? Eu tô lendo aqui por cima, tá, gente? Porque a lista é grande, tá? Apneia do sono, né? Enjoo, porque interfere no fígado, de arritmia. A fluoxetina, tá? Que também é antidepressivo. Ele causa diarreia, náusea, fadiga, dor de cabeça, insônia, síndromes gripais, faringite, sinusite, né, uma sensação de gripe alérgica. E numa minoria, tá, em pessoas com muita alergia a essas substâncias, ele pode causar calafrio, que é aquela perda de temperatura do corpo, né, que toda pessoa de fibromialgia tem. A boca seca, a vista turva, tá? O intestino também preso, vômito, tremores, tá? Sonhos anormais, inclusive pesadelos, tá? Isso, entre outras, como nos homens, ejaculação precoce, alergias de pele, hemorragias no colo do útero, tá? E uma série de outros efeitos colaterais, tá? Também a gente tem o Cymbalta, tá? Que ele trabalha inclusive em dores neuropáticas, tá? O Cymbalta, ele pode causar boca seca, náusea, dor de cabeça, zumbido no ouvido, constipação intestinal, dor abdominal, gases, fadiga e cansaço, espasmos musculares, tá? Dor de garganta, dor de ouvido, tá? Gastrite. Então tem várias, labirintite, calafrio, tá? Então todos esses efeitos colaterais e outros, tá? Eu tô destacando aqueles que igual eu falo, gente, justamente sintomas da fibromialgia, ele acentua, né, os sintomas de mal-estar da patologia de fibromialgia, tá? E o dual, que tem um efeito colateral muito parecido com o Cymbalta, tá? E o medicamento que se usa para equilibrar neurotransmissores cerebrais, porque também se discute muito, nada disso tem pesquisa científica, mas se discute muito que a fibromialgia tem a ver com uma descompensação de neurotransmissor cerebral no sistema nervoso central, né? Então, o Lyrica é um medicamento usado, né, para fibromiálgicos, né, na tentativa de corrigir a falha desses neurotransmissores que fazem com que a pessoa sinta dor num nível muito mais alto do que ela realmente é. Por isso que às vezes o simples toque causa dor, tá? Por essa disfunção dos neurotransmissores cerebrais, né? Aí a pessoa tem como efeito colateral do Lyrica dores de cabeça, nasofaringite, confusão, irritabilidade, aumento de apetite, inflamação de garganta, euforia, insônia, distúrbio de libido, dificuldade de coordenação motora, tá? Amnésia em casos onde a pessoa usa por muito tempo, então interfere na memória e concentração, tá? Diminui o nível de alerta, dor lombar, inchaços, tá? Manchas anormal, tá? No corpo, cansaço, tá? Aumento de peso, porque abre o apetite. Até desmaios, perda de consciência, em casos assim onde a pessoa tenha mais sensibilidade a esse medicamento, tá? E uma outra lista aqui
quilométrica, gente, que aparece aqui, tá? Aí se usa também relaxante muscular, no caso o Coltrax, né? É um medicamento que é para relaxar o músculo, né? Porque a pessoa que tem fibromialgia, ela tem muita tensão muscular, então é no corpo inteiro, que a gente diz popularmente, né? É cheio de nó nos nervos, né? Que a gente chama de contraturas musculares, contraturas ligamentares, né? E essa rigidez, porque eu já atendi pacientes de fibromialgia de 11 anos já, né? Tratando de fibromialgia através da alopatia. Então, depois de tanto tempo de contraturas musculares, essas contraturas meio que calcificam, então elas são, como se o corpo inteiro tivesse cheio de nós nos músculos, nos ligamentos, e duros, muito calcificados. E leva tempo e muitas sessões para soltar esses nós dos músculos e dos ligamentos das pessoas, para ela não sentir mais duro, tá? E ainda a gente tem que nutrir muito bem esse paciente e desintoxicar ele muito bem para que esse processo se acelere, né? Para que a pessoa consiga eliminar essas tensões e essa rigidez muscular com mais facilidade, tá? Então, o efeito colateral do Coltrax é muito comum ter sonolência, tá? É muito comum ter diarreia, ter dor de estômago, é muito comum, tá? Interferir no fígado, tá? Então, esses são os efeitos colaterais. Para insônia, geralmente se usa, tá? O Zolpidem é um deles, tá? Os efeitos adversos do Zolpidem, tá? É sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia, tá? Distúrbios cognitivos, tais como amnésia, tá? Coceiras pelo corpo, inchaços pelo corpo, tá? Em casos onde o efeito colateral agrava mais, em pessoas que têm alergia à substância do medicamento, causa alucinação, agitação, depressão, tá? Vômito, né? E comumente ele costuma dar dores nas costas, tá? Interferência na livre respiração, cansaço, tá? Fadiga. O midazolam, ele é para insônia, tá? E os efeitos colaterais confusão, desorientação, esgotamento emocional, distúrbio emocional e do humor. Então, como é que uma pessoa, tá, com todos esses efeitos colaterais desses medicamentos, vai ter uma vida social normal, né? Como é que uma pessoa com todos esses efeitos colaterais vai conseguir ter uma vida profissional normal, uma vida familiar normal? É impossível, tá? É impossível. Aí a pessoa fala, sai da cama, né? Quem está em volta, né? Para de reclamar de dor, não pode relar que dói, sai da cama, vai passear, vai se divertir, que isso passa. Mas como que a pessoa vai passear, vai se divertir, se ela tem todos esses efeitos colaterais desses medicamentos, que é cansaço, que é dor de cabeça, que é enjoo, que é o fígado intoxicado, dor de estômago, né? Perda de memória, de concentração, né? É complicado, é impossível, né? Mas vamos lá. Esse medicamento, tá? O midazolam, aqui fala na bula que ele pode causar dependência, tá? Embora ele seja um medicamento para insônia, tá? Ele pode causar, além de distúrbio gastrointestinal, tá? Ele pode causar distúrbios do sistema nervoso, tá? Causar dores de cabeça, tonturas, tá? Diminuição do estado de alerta, fraqueza muscular, tá? Fadiga, né? E para transtorno de ansiedade, tá? Se toma o diazepam ou lorazepam, tá? O diazepam, lorazepam é indicado para o alívio de ansiedade, então, tá? Quais são os efeitos adversos, tá? Inquietude, agitação, irritabilidade, agressividade, ansiedade, né?
Então, ele é um remédio para a ansiedade. Só que se ele te der efeito colateral, você vai ter mais ansiedade, tá? Raiva, pesadelo, alucinação, dores de cabeça, tontura, tá? Fraqueza muscular, tá? É igual eu falo, gente, diminuição circulatória, então sua pressão pode baixar, a visão pode ficar turva, tá? Você pode ter reações de coceira na pele, tá? Então, o que acontece? Acontece que é muito parecido os efeitos colaterais. Se eu lesse um por um dos efeitos colaterais, que são vários aqui de cada medicamento, é muito parecido, né? E eles são contraditórios com os sintomas da fibromialgia, né? Então a gente tem que observar isso. E aquilo que eu falei, gente, eu sei que não se tem muita informação sobre essa doença, nem os profissionais têm, né? Na sua maioria, no geral, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que correr atrás de entender que processo é esse que acontece com você e ir atrás de achar a solução para o que tem, tá? Vamos lá. Anticonvulsivante, aquilo que eu falei na tentativa de equilibrar a neurotransmissão cerebral, tá? Aí se usa gabapentina, tá? Ele, no seu efeito colateral, ele causa astenia, falta de energia, mal-estar, edema, inchaço na face, tá? Ele pode causar hipertensão, pode aumentar a pressão, ele causa gases, gengivites, tá? Distúrbio do sistema linfático, né? Então a pessoa tem bastante retenção de líquido. Ele pode causar ansiedade, tá? Se ele atingir o sistema respiratório, ele pode causar pneumonias, tá? Inflamação pulmonar, né? Visão anormal, dor no peito, tá? Hepatite, tá? Ele disfunciona a parte urinária, a pessoa pode ter a urina presa ou solta demais, tá? É isso aí, tá? Então, esses são os efeitos colaterais dos medicamentos comumente usados para a fibromialgia. A conclusão de tudo isso é que é totalmente possível, tá? Você ter uma vida feliz sem dor, tá? Basta você entender que é necessário e importante regular todo o seu sistema, tá? Que ele volta a funcionar direitinho. Nosso corpo, a gente fala dentro de naturopatia, que é só desintoxicar e nutrir, que o que sobrar a gente trata, né? Então, concluindo mais ainda, tá? Que dentro de naturopatia quântica, tá? Que a gente, no quântico, equilibra a energia do funcionamento de cada órgão, equilibra a energia do funcionamento do seu corpo, a temperatura natural do seu corpo, que entra em desalinho, equilibra o seu organismo para ele voltar a funcionar direito, dá a matéria-prima para ele voltar a se regenerar e simplesmente a mágica acontece, tá? É simples assim, não é difícil de entender, tá? Então, é só regular essa desordem do seu organismo, que é totalmente possível viver feliz sem dor. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau!